Hoje vamos mergulhar em uma análise sobre um tema que impacta diretamente a nova geração. Por que estamos tão ansiosos? Vamos explorar a dinâmica acelerada das informações, os efeitos psicológicos no confinamento, a socialização hoje e como isso pode afetar nossa saúde mental. Esse não é mais um canal genérico. Fique comigo. A sobrecarga da informação. Vivemos numa era em que as redes sociais dominam o cenário informativo. Uma pesquisa recente do Digital News Report 2023 revela uma mudança notável no consumo de notícias, com as mídias sociais superando os canais tradicionais. Até aqui parece óbvio para nós que estamos conectados. A pergunta é: essa transição está contribuindo para a ansiedade que muitos de nós sentimos diariamente? Imagine um mundo distante, mas não muito diferente com o lugar onde você mora. Nele, se você quiser mandar uma mensagem, enviar fotos, jogar seu jogo favorito, ouvir música, fazer compras ou assistir a um filme, terá que encontrar uma solução que não seja pela internet. Parece impossível, certo? Aos que nasceram entre o final da década de 80 e início dos anos 90, sabem exatamente do que estamos falando. Se você é mais jovem e ainda pegou uma parte desse mundo, saiba que é sortudo. Talvez essa tenha sido a última geração a experimentar em sua totalidade o uso da famosa e irritante internet discada, além, é claro, de clássicos como os extintos ICQ, MSN, Orkut e outras ferramentas. Mas o que isso tudo diz respeito aos dias de hoje? Temos tudo na palma da nossa mão. E isso é claramente um problema quando perdemos nosso senso de espera. Tudo o que queremos ler, ouvir e assistir está a um clique. E isso é muita informação para nosso cérebro, que ainda possui seu lado primitivo. E vou além. Considerando toda a história da humanidade, a internet tem pouco menos de 0,05% de participação. Ou seja, estamos muito distantes de sermos adaptados de fato a tudo isso. Desafios da socialização. Apesar da aparente conectividade virtual, a ausência de interações face a face resulta em uma paradoxal solidão. É de se esperar uma correlação entre o uso excessivo de redes sociais e condições como depressão, ansiedade social e transtornos de personalidade. Após longos períodos de confinamento, como foi o caso da pandemia, muitos de nós experimentamos o tédio. A socialização virtual tornou-se uma tábua de salvação. Mas será que ela está exacerbando o nosso sentimento de solidão? Era comum há alguns anos passarmos horas numa locadora de vídeo, brincar na rua ou ver pessoas conversando nas calçadas. Eram coisas simples que fazíamos ter mais interação com pessoas que estavam mais próximas de nós. Fora a dependência que a internet trouxe sobre a centralização da informação, facilitou que nos conectássemos com pessoas que moram longe de nós. Mas e as pessoas que estão próximas? Perdemos as interações com elas. Como foi mostrado em noticiários, a própria OMS fez uma declaração sobre a solidão, uma ameaça premente à saúde, com riscos tão mortais quanto fumar até 15 cigarros por dia. Por sorte, ainda não estamos no fim. A HMD Global, fabricante dos aparelhos Nokia, percebe um aumento no interesse por dispositivos que oferecem uma pausa nas notificações e postagens nas redes sociais. O movimento é fundamental para a estratégia da Nokia, que tem se concentrado em aparelhos mais acessíveis. Atualmente, a empresa domina o mercado global de dumb phones, ou celulares burros em tradução livre, com o Nokia 105 sendo o mais vendido em 2022. O interesse dos jovens em dumb phones é impulsionado por celebridades, como o caso da cantora Camila Cabello, que aderiu à revolução do telefone flip. A tendência pode indicar uma mudança de mercado, com pessoas reconhecendo os impactos negativos das notificações incessantes e retornando às redes sociais. Em 2022, quase 80% das vendas de dumb phones ocorreram na Índia, Oriente Médio e África, com um aumento notável entre millennials e a geração Z nos Estados Unidos. Esta mudança reflete uma resposta das pessoas sobre os efeitos negativos da internet na saúde mental.
A busca por um detox digital e a crescente preocupação com o bem-estar mental estão impulsionando a adoção de dumb phones, prevendo um aumento de 5% no mercado global nos próximos anos, de acordo com dados do Moore Research. Podemos perceber que, por mais que seja uma realidade hoje as pessoas deixarem de ter relações reais e partirem para a internet, as mesmas entendem os malefícios de se exporem por muito tempo a esse mundo fictício. E não só essa tendência citada pode virar uma realidade mais consistente daqui a uns anos, mas outras podem voltar a surgir. Mas se estiver dentro da sua realidade, considere sair um pouco de casa, talvez fazer academia ou luta. Existe um mundo lá fora há muito tempo inexplorado, onde você pode aprender muita coisa e conhecer pessoas novas. Agradeço a todos por acompanharem esta análise. Se vocês têm experiências para compartilhar, deixem nos comentários. Podem deixar sugestões ou suas críticas. Até a próxima!